Oi, pessoal. Hoje é Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, na Bíblia, Jesus está falando assim, né? Quando, pois, vides o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo. Pessoal, quando a gente vê no livro de Daniel, capítulo 9, fala dos 70. No versículo 9, versículo 24, fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, ele falou que 70 semanas estão determinadas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, quando Daniel ele escreveu essas escrituras, ele escreveu quando ele tinha sido pego cativo. Falando do Santo dos Santos, né? Do povo dele é dos judeus. E que 70 semanas foram determinadas. Então, quando a gente lê um pouco mais para baixo, depois das 70 semanas, está escrito assim: Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, vocês sabem, né, que uma semana é 7 anos. Então, uma semana são 7 anos. Então, por Jerusalém, pelo povo de Israel, então, ele queria, em 70 semanas, abençoar esse povo. Então, no versículo 25 está falando: sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Então, o que quer dizer? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a Jesus Cristo, a ungido, são 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 62 semanas. Então, desde a edificação de Jerusalém até Jesus Cristo, então 69 semanas. Então, o que Daniel está falando? No versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Está escrito: para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, ungir o santo dos santos está falando sobre Jesus Cristo. Quem é ungido? Jesus Cristo se tornou o santo dos santos ali. Ele foi o ungido.
Então, se Jesus Cristo, ele foi ungido, o que ele fez? Para dar fim à iniquidade, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Então está falando sobre a vinda de Jesus Cristo. Mas o que é interessante aqui? Então, quando Jesus Cristo viesse, ia dar fim, cessar a transgressão e fim aos pecados. Então, para as pessoas, o pecado está acabando. Então, muitas pessoas têm um erro sobre acabar o pecado. Então, todos os dias nós cometemos pecado. Então, como pode acabar com o pecado? Está falando para dar fim, cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Então, quando Daniel escreveu essa escritura, naquele tempo, como os judeus iam saber? Deus, através de Moisés, mandou fazer o tabernáculo do céu igualzinho aqui na terra. Eu já falei a outra vez, né? Então, quando o sumo sacerdote cometeu um pecado, quando todo o povo cometeu o pecado, quando os príncipes cometeram pecado, quando o povo cometeu pecado. Então, tem 4 tipos de oferta pelo pecado. Então, independente do pecado que eles cometeram, eles sempre tinham que pegar uma ovelha e fazer uma oferta diante de Deus para poder receber o perdão do pecado. Então, embora eles tenham recebido o perdão do pecado, assim como eu falei antes, dentro dessa terra que nós vivemos, tem esse mundo cronológico. Então, o tempo sempre está fluindo. Vamos supor, se eu jogar um galho e deixar cair em cima do rio, então ele não vai ficar parado, ele vai fluir conforme o fluxo do rio. Então, porque esse tempo em que nós estamos num tempo cronológico, porque esse tempo sempre está fluindo. Então, esse tempo que eu estou aqui gravando a transmissão, e depois de passar um tempo vai se tornar depois de um mês, depois vai ter passado 2 meses, vai ter passado 1 ano, vai ter passado 10 anos. 10 anos eu gravei uma transmissão. E a gente não tem como voltar o tempo. Então, mesmo você matando uma ovelha e derramando sangue, porque esse sangue não lava o pecado eterno, o tempo flui, o tempo passa. Mas Jesus Cristo veio nessa terra, ele foi crucificado na cruz. E com aquele sangue que ele derramou na cruz, ele não passou esse sangue no tabernáculo do céu, no altar do templo do céu, da terra. Mas se ele tivesse derramado no altar do holocausto daqui dessa terra, ia ter lavado o pecado aqui da terra, mas quando passasse o tempo, o pecado que a outra pessoa que viesse depois dele cometesse não poderia ser lavado. Então, sempre que cometesse pecado, eu teria que derramar o sangue, a ovelha tinha que morrer. Mas a morte de Jesus Cristo não é assim. Quando Jesus Cristo morreu nessa terra, ele não derramou o sangue aqui na terra. Ele pegou esse sangue e derramou lá no altar do holocausto lá do céu.
Em Hebreus capítulo 10 fala exatamente sobre essa parte. Em Hebreus 10, 10 está falando assim. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então está falando que nós fomos santificados pelo corpo de Jesus Cristo. E no versículo 11 está escrito o quê? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. O sacerdote que apresenta oferta nessa terra. Está falando em Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Somente pode lavar o pecado temporário daquele momento. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, o sangue que Jesus Cristo derramou e o sacrifício que aquelas ofertas dessa terra, as ovelhas e bois derramavam, era diferente. Então, o sangue que eles derramavam aqui na terra era só momentâneo. Não tinha como lavar o pecado eternamente. Mas porque Jesus Cristo derramando o seu sangue e ele tendo aspergido lá no céu, esse sangue lavou o pecado eternamente. Porque Jesus Cristo derramou o seu sangue lá no céu eternamente. Então, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, está falando isso. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Então, a oferta das ovelhas e dos bois que se davam no Antigo Testamento lavavam o pecado, mas não eternamente. Porque quando a pessoa cometia pecado, era perdoado aquele pecado. Então, o pecado era perdoado. Mas não conseguia acabar com o pecado. Então, não conseguiam acabar com o pecado. Por isso, cada vez que a pessoa cometia pecado, ela sempre tinha que derramar sangue, derramar sangue, derramar sangue. Então, para lavar o pecado, a ovelha que derramava sangue sempre tinha que morrer uma ovelha. Mas em Daniel, capítulo 9, versículo 24, vai cessar a transgressão, vai dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Então, as pessoas pensaram, o que ele quer dizer com isso? Como vai acabar o pecado que nós cometemos diariamente? Como vai ser perdoado eternamente o nosso pecado? Como vai trazer a justiça eterna? O que está falando sobre essa visão e profecia? Então, mesmo lendo Daniel capítulo 9, 24, eles não conseguiam entender. Como que o pecado vai ser perdoado eternamente? Como o pecado pode ser lavado eternamente? Não faz sentido. Como isso faz sentido? Jamais isso faz sentido. Eles pensavam dessa forma. Mas a Bíblia diz. Para ungir o Santo dos Santos. Quando Jesus Cristo se tornou um ungido, ele veio para essa terra. E acabou assim, deu fim ao pecado, não é? Cessou a transgressão, acabou com o pecado. E ele se tornou a oferta. Então, no Antigo Testamento, as ovelhas lavavam o pecado. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, acabou com o pecado. Se acabou o pecado, não existe mais pecado. Eu não consigo entender.
Todos os dias eu estou cometendo pecado. Como eu não tenho pecado? As pessoas não sabem direito. Por isso elas dizem. Por isso está escrito, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Escutem bem. Jesus está sentado à destra de Deus? Como nós cometendo pecado todos os dias, Jesus está sentado à destra de Deus? Ele tem que lavar o nosso pecado. O único que pode lavar nosso pecado é Jesus. Nós cometemos pecado todos os dias, mas Jesus está à destra de Deus. Jesus desce para lavar nosso pecado. Devia fazer isso, mas não é assim. Então, onde Jesus Cristo está agora? Está à destra de Deus. Por que ele está à destra de Deus? Porque ele acabou com o pecado. Porque ele lavou eternamente o nosso pecado. Porque ele nos salvou perfeitamente do pecado. Por isso que Jesus está assentado à destra de Deus. Acabou com o nosso pecado. Acabou com o nosso pecado. E agora todo o nosso pecado foi perdoado perfeitamente. E foi estabelecida a justiça eterna. E a Bíblia está nos falando sobre essa verdade incrível. Quanto mais a gente pensa, mais incrível a gente percebe que é isso. Acabou o nosso pecado. Então, desde então, está falando que ele cumpriu a sua aliança conosco. Então, eu vou estabelecer a minha aliança. E depois ele falou o quê? Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, diz o Senhor. No Antigo Testamento, as ovelhas só podiam lavar os nossos pecados momentaneamente. Ele podia perdoar o nosso pecado, mas o pecado que a gente cometia de novo não podia ser perdoado. Então, por isso, cada vez que a gente cometia o pecado, a gente tinha que fazer um sacrifício, e cada vez que a gente cometia pecado, uma ovelha tinha que morrer. Se por acaso, assim como no Antigo Testamento, se Jesus Cristo somente lavasse um pecado momentâneo, se ele tivesse derramado o seu sangue nesse tabernáculo da terra, Jesus Cristo, mesmo morrendo centenas, milhares, milhões, bilhões de vezes, não seria o suficiente para lavar nosso pecado, mas Jesus Cristo não fez assim. Jesus Cristo derramou o seu sangue no tabernáculo do céu. E esse sangue foi derramado lá no tabernáculo do céu. Ele perdoou eternamente o nosso pecado. Então, eu desejo com que vocês acreditem em Daniel capítulo 9, versículo 24. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Até agora, quando eu penso, eu cometi muito pecado, mas aquele sangue da cruz perdoou todos os meus pecados. Então, o pecado que eu cometo hoje, onde que é resolvido? Tem outro método para resolver o problema do pecado, senão a cruz? Tem algum outro poder para lavar nosso pecado, senão a cruz? Não existe. O pecado que nós cometemos ontem foi resolvido na cruz. O pecado que nós cometemos hoje é resolvido na cruz. O pecado que eu vou resolver, que eu vou fazer amanhã, então vai ser resolvido na cruz. Senão a cruz, não existe outro método para resolver o pecado. Então, a diferença entre o sacerdote e a ovelha com Jesus, a ovelha, ela somente pode ser derramada no altar de holocausto aqui da terra. Mas Jesus Cristo não derramou seu sangue no altar do holocausto daqui da terra, mas ele derramou seu sangue no altar de holocausto lá do céu.
Por isso, o sangue de Jesus Cristo foi derramado eternamente no céu. O pecado que eu cometi há 10 anos pode ser resolvido, mas ele pode ser resolvido na cruz. Mas esse pecado que eu cometo hoje também somente pode ser resolvido na cruz, se não outro lugar. Eu não sei que pecado eu vou cometer no futuro, mas esse pecado também, se não for pela cruz, não existe outro método para ser perdoado, senão pela cruz. Por isso, somente o sangue de Jesus Cristo pode resolver os meus pecados. Por isso, Jesus Cristo falou, Deus falou, também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre, lhe diz o Senhor. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. No Antigo Testamento, todos os dias eles tinham que matar a ovelha, o cabrito, para perdoar o pecado. Mas agora, porque todo o nosso pecado foi perdoado e resolvido eternamente, já não existe mais nada que a gente possa fazer pelo nosso pecado. Agora a gente já não precisa mais dar oferta para expiar o nosso pecado. Já não precisamos receber de novo o perdão do pecado. Porque a eterna redenção já foi cumprida. Então, se você quiser ter seu pecado resolvido, somente olhe para Jesus Cristo. O pecado que eu cometi quando eu nasci e o pecado que eu vou cometer no futuro. Independente de quando seja, essa cruz perdoa todos os nossos pecados. Por isso, joguem fora o seu pensamento. E aceitem a palavra de Deus exatamente como ela é. Em Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Antigamente, quando eu não sabia disso direito, assim como o Antigo Testamento, eu entendia sobre o perdão do pecado. Eu cometia pecado e pedia perdão, cometia pecado e pedia perdão. Eu pensava que era assim. Mas agora já não é mais o Antigo Testamento, a época dos mandamentos, porque agora é a época da graça. Eu acredito que o meu pecado foi perdoado eternamente. Por isso que nós podemos ir para diante de Deus com coragem. Eu criei o meu filho. Um dia o meu filho falou: Ele falou, eu não entendo como que eu posso aceitar Jesus no meu coração. Meu filho falou, se eu comer uma maçã e assim como essa maçã vai entrar na minha barriga, se Jesus Cristo fosse como uma maçã e eu mordesse e comesse essa maçã, que é Jesus, então ele entraria em mim. Mas eu não sei como aceitar Jesus em mim. Então, é uma pergunta muito simples do meu filho, né? Quando ele era criança. E eu expliquei para ele. Eu como uma maçã. E essa maçã vai entrar na minha barriga. Vamos supor, se tem um tigre. E esse tigre um dia come o coelho. O coelho está correndo, pulando, e de repente o tigre o come. E depois esse coelho entra na barriga do tigre e é absorvido pelo tigre. Até pouco tempo atrás, ele era um coelho, mas agora ele faz parte do corpo do tigre. E agora ele já não é mais coelho, agora ele é o tigre. Mas não é assim que nós comemos a Jesus Cristo. É aceitar pelo coração a Jesus. É aceitar Jesus como meu Salvador. Eu cometi pecado. Eu fiz maldade. Eu sou sujo. Mas Jesus Cristo morrendo na cruz, Ele resolveu todos os meus pecados. É aceitar isso no meu coração.
Ah, Jesus Cristo resolveu todos os meus pecados, então eu não tenho mais pecado. Até pouco tempo atrás eu pensava que eu era pecador. Ah, então como eu posso dizer que eu não sou mais pecador? Então entrou uma fé e essa fé, ela pôde me dar coragem para eu dizer que eu não sou mais pecador. Então quando o evangelho entra no meu coração, esse evangelho troca o meu coração. Então o evangelho entrando no meu coração, meu pecado foi perdoado. Eu pude perceber isso. Então você também, Yangu, você tem que escutar isso. Então Jesus Cristo não entrou em mim porque eu comi ele, né? Mas ele entra no meu coração. Então, no meu coração, Jesus Cristo perdoou meu pecado. Não tenho mais pecado. Então, se eu aceitar esse coração dentro de mim, se eu aceitar essa verdade que Jesus Cristo morreu pelo meu pecado, se eu acreditar que Jesus Cristo lavou eternamente meu pecado, então Jesus Cristo entra no meu coração. Então Jesus Cristo entra e pode trabalhar na minha vida. Eu expliquei assim para o meu filho. E o meu filho aceitou esse Jesus. E agora eu posso ver Jesus Cristo trabalhando vividamente na vida do meu filho. Eu vi Jesus Cristo entrando e trabalhando na vida do meu filho. Essa é a palavra de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Eu vou falar até aqui. Muito obrigado.